Olá, bom dia. Eu sou a Verônica, sou psicóloga e estou aqui hoje para falar sobre um tema super importante e urgente no mundo do trabalho, que é o assédio moral. Então, primeiro, acho importante a gente definir o que ele significa. O assédio moral é uma prática abusiva e recorrente dentro do ambiente de trabalho que visa a intimidação e comprometer a integridade psíquica e emocional das pessoas envolvidas. Antes da gente falar um pouco sobre os tipos de assédio moral, acho que é fundamental pensar que é uma prática de violência. E o que seria a violência, né? A gente costuma ter uma ideia de que violência só acontece dentro de uma ideia mais expressiva, onde as pessoas conseguem identificar muito bem quando ela se apresenta, quando ela tem um teor mais dramático e forte. Só que quando a gente está falando de violência, não necessariamente nós estamos falando de algo que é muito visível aos olhos, porque existe também uma sutileza na violência. E como é que a gente consegue exemplificar isso, né? Pensando sobre os tipos de violência que existem. Então, sim, de fato, existe aquela violência que é física, aquela agressão que é verbal, que costuma ser super forte, que costuma constranger, ferir o outro, mas também existem outras modalidades de violência que são um pouco mais sutis, que acontecem por uma manipulação, por uma desestabilização das pessoas pelas beiradas, né? Coisas que parecem invisíveis, mas que acabam tendo um potencial destrutivo muito forte na vida de alguém, né? O assédio moral, a gente pode pensar nele por essa via também, né? Nem sempre esse assédio ele vai acontecer de uma forma muito expressiva e muito visível aos olhos de todo mundo, né? Às vezes, quem está se sentindo atingido por ele vai perceber ele de uma forma muito sutil, através de uma perseguição, através de um comentário que parece uma brincadeira inocente, enfim, né? Mas também a gente vai poder se deparar, infelizmente, né, com alguns episódios que são fortes, né? Onde algumas empresas acabam alimentando uma cultura, né, muito forte nesse sentido de expor as pessoas, de levá-las ao constrangimento, de ter uma superpressão e de algo que passa do ponto aceitável. O assédio moral, é importante frisar que ele costuma acontecer a partir de episódios repetidos. Normalmente podem acontecer práticas isoladas, a algum momento que seja mais estressante, onde as pessoas estejam emocionalmente instáveis, mas para que a gente caracterize uma prática de assédio, a gente precisa pensar nessa recorrência, algo que acontece com uma certa frequência e que acaba se instalando dentro da cultura da organização. A intenção, normalmente, do assédio moral é provocar uma desestabilização emocional do outro, né? E pode acontecer por algumas vias específicas. Pode acontecer por uma via verbal, que é onde há o xingamento, o desprezo, né? As críticas constantes. Também pode acontecer por algo gestual, onde existe esse movimento de olhar o outro com um olhar que despreza, um olhar de desdém, um olhar hierarquizante, que faz a pessoa se sentir mal. E eu acho que quando a gente está falando da sutileza, né, também tem um pouco a ver com isso, com fazer a leitura desse olhar, que tipo de olhar está sendo direcionado. Isso costuma ser uma prática quando ela é recorrente. O assédio moral ele também pode se dar por algumas condutas comportamentais. Às vezes existe essa prática de excluir o outro, de deixar o outro isolado, né, de não dar muita explicação sobre o que está acontecendo e simplesmente há um afastamento e se faz esse movimento de deixar a pessoa sozinha, né? E, inclusive, quando a gente está pensando sobre a saúde mental do trabalho, um dos grandes aspectos que configuram, caracterizam o adoecimento tem muito a ver com essa sensação de solidão. No contexto de trabalho também tem leituras, pesquisas muito significativas e muito fortes sobre esse tema, que tem até um conceito que se chamam as patologias da solidão. É uma prática que costuma ter um efeito destrutivo, né? E o assédio moral, ele é uma prática que fere muito a integridade da pessoa, né? A integridade emocional, porque isso abala a autoestima, abala a confiança, a saúde, o bem-estar, e ele costuma ser muito fruto da dificuldade de resolver conflitos. Quando a gente está falando de um espaço coletivo, social, como o trabalho, onde a gente se depara com diversas figuras diferentes, a gente convive com as diferenças, convive com grupos, pode acontecer da gente se deparar eventualmente com algumas situações mais tensas, conflituosas. Então, normalmente, quando há uma dificuldade de gerir as discordâncias, os problemas que surgem, que são característicos, né, dos ambientes de trabalho, porque trabalhar, de certo modo, é também resolver problemas, é se deparar com imprevisibilidades, coisas que a gente vai ter que olhar, que a gente vai ter que resolver. Pode ser que aí, nesse lugar, nasçam os conflitos, as dificuldades de resolvê-los, de lidar com as pessoas, de não olhar para essas relações, e aí isso acabar refletindo nessas práticas, né? Então, eu acho que o assédio moral ele é um sintoma. Ele fala de uma dificuldade da gente fazer a elaboração de algo que está gritante dentro da organização. Para que a gente possa prevenir o assédio moral, a empresa, os gestores precisam estar
dispostos a rever uma cultura que pode estar propiciando a violência, né? Acho que o primeiro lugar é a gente poder fazer uma análise e a gente entender se esse lugar está muito conflituoso, se está existindo uma abertura e uma naturalização para práticas que são pouco saudáveis para as relações de trabalho. Então, acho que o primeiro lugar é fazer esse reconhecimento. Na medida que a gente faz o reconhecimento, que a gente entende que existe um problema nesse ambiente, aí a gente começa a pensar, né, numa cultura mais respeitosa, como que a gente vai trabalhando uma comunicação que não é violenta, uma comunicação que é aberta, até porque quando a gente está falando de relações, né, uma relação fortalecida é uma relação que sabe lidar bem, né, com esses momentos mais críticos, mais tensos, onde a coisa fica construtiva, e quando a gente dá espaço para as pessoas poderem falar o que elas sentem, quando a gente dá abertura para isso, a gente acaba fortalecendo essas relações e não quebrando. Na verdade, ao contrário, quando a gente não tem abertura para poder tocar nos pontos sensíveis, a gente vai jogando para baixo do tapete, a gente vai colaborando para que essa relação fique sensível, para que ela fique frágil, né? Então, como toda cultura, é muito complexo, né? A gente ir mudando um certo funcionamento, então é algo que a gente precisa fazer aos poucos, que a gente tem que ir muito sutilmente, com cautela, adotando novas práticas para que a gente possa seguir uma direção mais saudável. E aí, a partir disso, a gente acaba chegando numa naturalização desse cuidado, né, para que as coisas não circulem de uma forma tóxica e abusiva. Na medida que a gente acolhe o cuidado e o respeito a partir dessas práticas preventivas e desse reconhecimento, a gente vai ter uma organização totalmente diferente, onde as pessoas vão se sentir seguras. Hoje, inclusive, é muito comum que a gente utilize o termo segurança psicológica. A gente sempre falou muito, né, sobre os espaços físicos das empresas, a ergonomia, a segurança física para que a pessoa não adoeça, para que ela não tenha contato com os riscos psicossociais de uma forma desprotegida, né? Então, quando a gente fala de práticas de assédio, a gente também precisa acolher uma cultura de segurança psicológica, que é o que vai propiciar as pessoas estarem seguras. E aí, para isso, a gente precisa identificar e muito lentamente colocando essas práticas no dia a dia para que a cultura vá se tornando mais saudável. E a partir disso, a gente vai conseguindo quebrar essa sistemática e naturalização de assédio moral. Isso não significa que os ambientes vão ser perfeitos, maravilhosos, que as pessoas sempre vão se sentir felizes e realizadas. Isso é impossível, né? Esse ideal não existe. Mas como que a gente cria um ambiente que propicia resolver problemas sem constrangimento, para que as pessoas possam estar à vontade para se colocar e para que enfim, essa dinâmica seja uma dinâmica que não constrange o outro, né? Para que seja construtiva e colaborativa.